Amado ouvinte, hoje nós vamos falar sobre as causas do sofrimento humano. Biblicamente falando, existem várias causas para explicar o sofrimento humano. E a primeira causa, o início de tudo, é que o sofrimento entrou na humanidade após a queda do homem, né? Sim, muitas pessoas eu tenho ouvido falar, como pode existir Deus vendo tanto sofrimento no mundo e não evita isso? E se Deus não é amor, né? Por que todo mundo sofre? Até as criancinhas sofrem. Mas no início ele fez tudo perfeito, né? Sim. Ele fez o Éden, colocou o homem no Éden, fez a mulher e não tinha sofrimento no Éden, né, irmã? Ele não tem prazer no sofrimento do homem, de jeito nenhum. Mas, após a queda do homem, entrou o sofrimento e entrou a morte. Aqui em Gênesis 3, 16, 17 está escrito: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Porque antes, né, irmã Irene, não tinha doença, não tinha dor, não tinha sofrimento e não tinha morte. Não, a mulher, Eva, teve muitos filhos antes do pecado e não sentia dor, né? Era algo só um desconforto e já nasceu os seus filhos. Mas Deus aqui multiplicou, sabe lá quantas vezes mais a dor do parto da mulher. E o homem, ele falou: você comia de tudo daqui, não precisava trabalhar, só cuidava do jardim e não tinha espinhos na terra. Era tudo muito fácil, sem dor, sem sofrimento, sem cansaço, sem morte. Mas agora você vai ter que trabalhar, lavrar a terra, debaixo do sol quente, sentindo dor, enfermo muitas vezes. Por quê? Por causa do pecado que eles cometeram. E aí entrou a morte também, o homem se tornou mortal, porque o homem... ele foi criado para ser imortal, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas com a queda o homem conheceu a morte. E por isso que nós não nos conformamos com a morte. Ninguém se conforma. Todo mundo teme a morte, né? Até os animais temem, fogem da morte. Que homem não ficou para morrer, era para ser eterno, como Deus, né? Mas por causa do pecado, o homem começou a morrer. E a primeira morte que se vê na Bíblia é Caim matando o seu irmão Abel. É coisa terrível, né, irmã Irene? O homem estragou tudo. Então não foi Deus que estragou. Tem pessoas que querem colocar a culpa em Deus, tudo responsabilizar Deus. Deus mas fez perfeito. Fez perfeito. Tudo perfeito. Não havia morte, nem dor, nem sofrimento. Mas por causa do pecado, a terra se tornou maldita. Toda a natureza geme, sofre por causa do pecado de Adão e Eva. E além do pecado de Adão e Eva, o nosso próprio pecado também nos traz sofrimento. Claro, a gente continua pecando como eles pecaram, né? É verdade. Nós já trazemos esse pecado original, né? Aqui em Lamentações 3:39 está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Muitas pessoas falam: essa pessoa é tão boa, não sei porque ela sofre tanto. É boa, mas não é perfeita. É pecadora, né? Não mata, não rouba, porque só matar e roubar que é pecado, né? O resto não é pecado. O mau pensamento, as más palavras, a inveja, a mentira, o ódio, os ciúmes, né? É pecado. E aqui em 2 Samuel 12, 9 e 12,
depois de Davi ter pecado, ter cometido um adultério, um homicídio, ele recebe uma profecia de Natã, né, irmã Irene, dizendo que a consequência do pecado dele seria terrível, né? O que aconteceria depois com ele por causa do pecado. Aqui, então, segundo Samuel 12, do 9 em diante, está escrito: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aí é a lei da plantação e da colheita. É nosso pecado. Nós plantamos o mal e temos que colher o mal. Ele plantou o mal. Ele, tendo tantas mulheres, tantas concubinas, foi tomar a esposa de um homem que só tinha uma esposa. Era um guerreiro, um soldado. Ele tomou a mulher dele e mandou ele para a guerra para morrer. Então ele cometeu 2 pecados aí, e por causa disso, ele sofreu muito. Sofreu demais. Ele perdeu 3 filhos por causa disso. Perdeu 3 filhos, ele teve que fugir. Perdeu o reino. Perdeu o reino, sofrimento terrível, porque ele cometeu isso e o profeta falou: agora a espada nunca mais vai se afastar da sua casa. Então ele continuou colhendo o mal que ele plantou. E olha, irmã Irene, que Davi era um homem que Deus amava muito. Deus se agradava muito de Davi, mas Deus é justiça. Ele não faz acepção de pessoas. Mesmo sendo Davi o amado do Senhor, né? O escolhido do Senhor, ele entrou, como a senhora mesmo disse, na lei da semeadura, né? Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Não que o sofrimento pague pecados, porque só quem paga pecado é o sangue de Jesus, né? Que nos livra do pecado, que nos perdoa e que nos dá vida eterna. Mas aquilo que a pessoa plantou, ela colhe como consequência do seu pecado. Claro, porque quem iria colher a plantação que nós fazemos? É verdade. É nós mesmos, né? Deus é justo. Deus é justo. E não tem nada a ver com o perdão isso aí. Não, porque o Davi, inclusive, irmã Irene, eu entendo que ele foi perdoado na hora, porque o Natã falou para ele, o profeta, né? Que o teu pecado foi transpassado, não morrerás. Ou seja, na hora que ele se arrependeu, Deus já perdoou o pecado dele, mas a consequência veio depois. Claro. E não tem nada a ver com perdão, porque perdão é uma coisa e a colheita é outra. E Deus não vai mais lançar em rosto o que a pessoa fez, a alma será salva. Contudo, fica a colheita, a consequência do mal que ele causou. É verdade. Porque Deus é justo. Isso mostra a nossa responsabilidade, né, Marini? Pensar muito, ter muito temor a Deus, porque tudo que a gente faz, a gente colhe a consequência dos nossos atos. Nós estamos sujeitos. Porque Davi fez isso, assim. E nós? Estamos sujeitos às mesmas coisas e até piores. Não somos melhores que eles, nem piores. Então temos que vigiar muito, tomar muito cuidado para não cair em tentação, que Satanás está aí, né? É verdade. Tentando. Aqui em João 5,14 está escrito: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ele estava falando com aquele homem
que foi paralítico durante 38 anos, né, Marini? Vivia acamado, Jesus o curou, mas Jesus falou para ele, né? Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, dá a entender que aquele sofrimento desse homem, em particular, a paralisia dele era consequência do pecado. Sim, esse aí foi, porque tem várias, né, causas, como você falou. Nós estamos falando, já falamos que como entrou o sofrimento no mundo, e agora estamos falando o sofrimento por causa do pecado, né? Obviamente que nem toda pessoa que tem uma doença, uma paralisia, é consequência do pecado. Muitas vezes pode ser outra causa. Pode ser outra desse causa. Desse homem, a causa era o pecado. Desse que Jesus falou, eis que já está são, já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior que isso. Então era o pecado que ele tinha cometido, que tinha deixado ele paralítico. É verdade. E então nós já vimos duas causas do sofrimento, uma a queda do homem, que atingiu toda a humanidade, e a segunda causa, o pecado de cada um de nós. A terceira causa do sofrimento humano é quando nós deixamos de confiar em Deus e deixamos de consultar a Deus em nossas decisões. Às vezes somos precipitados em nossas decisões, né, Marini? Não necessariamente pecado, às vezes não estamos em pecado, mas nos precipitamos sem consultar a Deus, tomamos uma decisão errada e sofremos. Nós, antes de fazermos qualquer coisa, nós temos que orar a Deus. Seja uma viagem, seja um negócio, casamento, coisa. Isso, principalmente casamento, né, que é para sempre. Escolher uma profissão, tudo tem que ser consultado a Deus para ver se é do agrado dele. E nós fazendo nossas escolhas por nós próprios e sofremos a consequência, porque tem coisas que não tem como você sanar aquilo. Né, resolver aquilo. Tem coisas que ficam para sempre. Nós colhemos o resultado da nossa escolha para sempre. É verdade. Né? O casamento mesmo, né, Marini? O casamento é para sempre. Escolheu errado, fez uma escolha errada, vai sofrer a consequência para sempre. E isso não tem como. Nós crentes que tememos a Deus, não tem como agora, né, separar, casar de novo, escolher outra pessoa, fazer outra escolha. Você escolheu, agora tem que pagar a consequência da sua escolha. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 ao 9, está escrito: Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Ele não confiou no Senhor. Aqui está falando Anani, o vidente, na verdade é o profeta, né? Não é vidente no sentido que se fala hoje, né, Marini? Porque antigamente, antigamente o profeta, em algumas traduções da Bíblia tem a tradução de vidente, mas não é vidente na concepção da palavra de hoje, né? Então o profeta tinha falado para ele que ele não confiou no Senhor, ele não consultou o Senhor. E a consequência de não ter consultado a Deus é que viria a guerra contra ele a partir daquele momento, né? Sim. Então, o perigo de não consultar a Deus, o perigo de não confiar em Deus. Então, essa é a terceira causa do sofrimento humano. A quarta causa do sofrimento humano é a causa chamada de provação, e que todo crente tem que passar, porque para ser aprovado por Deus, tem primeiro que ser provado por Deus, como o ouro é provado no fogo, né? Essa causa nós conhecemos muito bem, porque todo crente passa por isso, pela provação, pela tribulação,
E às vezes o crente não entende, principalmente o novo convertido, ele não entende que de repente começa a acontecer um monte de coisa na vida dele, e ele, por que está acontecendo isso, né? Será que eu estou em pecado, né? Eu oro a Deus, Deus não me responde, Deus fica calado. Não estou fazendo nada errado, o outro já aponta e já começa a julgar, isso daí deve estar em pecado, né? Porque muita gente isso acontece. Como que sofrimento é esse? Não é fiel a Deus, né? Como fizeram com Jó. Como fizeram com Jó, exatamente. E ninguém sabe o que está por trás disso. Então, nunca temos que apontar o dedo para ninguém que está sofrendo, mas dar a mão para ajudar, passar por aquela tribulação, por aquela prova. Mareni, eu costumo dizer que só quem sabe se aquele sofrimento que aquela pessoa está passando é prova ou é pecado, só quem sabe é Deus e a própria pessoa, porque a pessoa sabe se ela está em pecado ou não, né, Mareni? Mas se tocam, outros aprendem, né? Porque quem olha de fora não tem como saber por que aquela outra pessoa está sofrendo. Não conhece a vida, não conhece o coração. Pode ser que ela esteja em pecado, mas pode ser também que ela esteja sendo provada por Deus na sua fé. Quem somos nós para julgar também, verdade, né? E aqui em 1 Pedro 1, 6 e 7 está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É provado como fogo, né, Verena? Nós somos provados em várias coisas. Nossa fé sempre é provada, né? Aqui nós temos liberdade no Evangelho, mas outros países do mundo, muitos crentes estão sendo provados sua fé de uma forma terrível, né? Não tendo liberdade religiosa, fugindo, se escondendo, alguns presos, martirizados. Ainda hoje em dia tem crentes sofrendo, tendo sua fé provada ao extremo, por causa do nome de Jesus. É verdade. E também por enfermidades, por lutas. É verdade. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem que ser provado primeiro para ser aprovado depois. A tentação, a aprovação é terrível de se suportar, mas é bem-aventurança. É felicidade, é alegria para aquele que é aprovado. É difícil nós agradecermos pela aprovação. A gente se queixa. É verdade. Né? Por que, Senhor? Por quê? Porque nós não somos diferentes de ninguém. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém, claro. Quem vai gostar de sofrer? Mas se dê por feliz, por bem-aventurado, por o Senhor está provando a sua fé. Está apostando em você. Provando o coração também. Sim. Aqui em Provérbios 17:3 está escrito: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Eu estava vendo no dicionário, o crisol é um vaso que é usado para fundir a prata, derreter ela e prová-la, né? E o forno de fogo é para provar o ouro, né? Para derreter o ouro e ver se tirar todas as impurezas, a borra e deixar um ouro perfeito, puro, né? É verdade. Mas tem que passar por isso, não tem como escapar, né, Marilene? Todo crente tem que passar por esse efeito, né, da aprovação, para ficar purificado. Aqui em Zacarias 13:9 está escrito: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Que lindo. É lindo. É quando Deus nos prova
e encontra fidelidade em nós. Se formos ouro, prata pura, a gente vai resistir à provação. Vai. Mas muita gente não resiste e volta atrás. É reprovado, né? É reprovado. Mas Deus nunca nos dá uma prova acima daquilo que a gente possa suportar. Eu sempre, desde nova convertida, sempre me apeguei a esse versículo. Eu gosto muito desse versículo, um versículo que me dá muita esperança. É aqui 1 Coríntios 10:13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixarás tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O Senhor conhece os nossos corações e sabe também do que somos feitos, que somos pó. Ele não vai permitir uma aprovação maior que nós possamos suportar. Ele não quer ver nossa derrota, nossa queda. Não. E junto com essa aprovação, ele prepara um meio da gente escapar dela, ileso. E a prova, irmã Irene, é feita sob medida para cada um. Claro. Tem pessoas que falam, minha cruz é maior que a sua, meu sofrimento é maior que o seu. Não existe isso, porque Deus dá aquilo que a gente pode suportar. Às vezes é maior mesmo, mas Deus sabe que Ele aguenta. Exatamente. De mim, Deus exige uma coisa, Exatamente. De você já exige outra, segundo a medida da nossa fé. Exatamente. Né? Porque Deus, quando Ele prova com medida. Sim. Diferente do diabo. Quando a pessoa está na mão do diabo, né, que ela não é serva de Deus, aquela ou então tentação, né? Aí é terrível, porque o diabo não tem misericórdia, o diabo quer destruir, ele veio roubar, matar e destruir. Então, uma coisa assim desproporcional. Mas quando é prova de Deus, ela é já feita para que a gente possa suportar e de acordo com a nossa possibilidade, né, Maria? Aquele que se desvia por uma aprovação, e se queixa, eu não aguentei. É mentira. É mentira, porque Deus não quer ninguém desviado. Exatamente. Né? Ele prova a pessoa, mas na medida que a pessoa possa suportar. É verdade. E a aprovação, ela tem um dia para começar e ela tem um dia para terminar. Agora, existe na Bíblia uma situação que aqui nós enumeramos como a quinta causa do sofrimento humano, que é o espinho na carne. Esse dura a vida toda. Isso aí é até a hora que Deus quiser. Pode ser que Deus tire, né, um dia. Pode né? ser. Pode ser. Mas para algumas pessoas chega a durar a vida toda, né? É o espinho na carne. Aqui o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, esse espinho o humilhava, o envergonhava, mas era para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, ele não ficasse soberbo, né, Marini? Então Deus o humilhava daquela forma, né, para que ele não se exaltasse. Quem muito é dado, muito será exigido. É verdade. Está aqui em Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que diz assim, Paulo falando, né? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que lindo! O entendimento que ele teve, né, irmã Irene? Como ele aceitou a vontade de Deus, porque às vezes tem pessoas que têm um espinho na carne e não aceitam a vontade de Deus, não aceitam que aquilo é um espinho na carne e que é uma maneira de Deus nos humilhar para que a gente não se exalte pelas coisas tremendas que Deus entregou nas nossas mãos. Né, como eu falei, a quem é muito é dado, muito será exigido. E Deus conhece o coração de cada um. Não sabemos se a pessoa que recebe um cargo
é um dom maravilhoso. Se essa pessoa não vai mais tarde ficar soberba, até perder sua alma por causa disso, então Deus já segura aquela pessoa com um espinho na carne, como segurou Paulo. É verdade. Ninguém sabe. Ele também, amava tanto a Paulo e a alma de Paulo que ele permitiu esse espinho na carne. Ele nunca se tornasse soberbo. Porque Paulo percebeu. Porque o poder que Deus deu para Paulo foi uma coisa tremenda, muito poder, muita unção, mas ele tinha esse espinho e Paulo aceitou. Ele pediu três vezes para Deus. Quem não pede, né? Ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho. Quando Deus falou, a minha graça te basta, ele se aquietou, né? Ele já entendeu não devia pedir mais, né? E aceitou. Eu também tenho meu espinho na carne. Eu também tenho. O seu, né? E já orei muito a Deus para tirar esse espinho. Hoje em dia não oro mais. Eu também. Não oro mais, porque já entendi que é o meu espinho na carne. Deus que quer que aí fique. Então eu vou tentar levar com coragem minha cruz, porque eu tenho certeza que se Deus permitiu, que Ele sabe que eu suporto. Com certeza. Né? E a graça do Senhor nos basta. E como basta, viu? Coisa linda. Muito a graça lindo, de Deus. Podemos ficar sem nada, mas não podemos ficar sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. Mesma hora que estou cansada do espinho, Deus já começa a me dar aquele refrigério, e letras de hinos, e me enche da graça dele. Eu fico cheia do poder de Deus e esqueço do espinho. E eu creio que seja assim com todo crente e aquele que tem o espinho. Se você não tem o espinho, é uma aprovação, um dia vai acabar. É verdade. Né? É verdade. Nada é eterno. Mas é muito importante que isso seja esclarecido para que as pessoas façam distinção entre aquele sofrimento que é por causa do pecado, aquele sofrimento que é uma prova de Deus e aquele sofrimento que é um espinho na carne, para que a pessoa não se desespere, para que a pessoa não fique se perguntando por quê, Senhor, por quê? Então nós sabemos que isso é bíblico e que isso acontece. E uma outra causa do sofrimento humano, a 6ª causa do sofrimento humano, biblicamente falando, é o sofrimento que é causado pelo diabo. Isso aí a gente não precisa nem se aprofundar muito, né, Marini? Porque a gente sabe que uma pessoa, quando ela está oprimida, quando ela está endemoniada, ela sofre terrivelmente, né? É terrível. É terrível. Nós vemos aquela aquela passagem, né, dos Gadarenos, né, na província dos Gadarenos, aquele homem endemoniado que ele era preso com grilhões e nada conseguia segurá-lo, está em Marcos 5:5. Legiões de demônios, e que quando Jesus chegou e o libertou, ele ficou normal, ele ficou como uma pessoa normal, porque ele era daquela forma terrível por causa do diabo. O diabo vem matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10. Então, na verdade, a pessoa que está oprimida pelo diabo, a pessoa que está endemoniada, ela sofre terrivelmente, e esta é a 6ª causa do sofrimento humano. Agora, quando uma pessoa é serva de Deus, é servo de Deus, o diabo não pode tocar a menos que Deus permita. Isso. O diabo só pode tocar num servo de Deus ou numa serva de Deus se Deus permitir. Ele tem que pedir permissão para Deus, como ele pediu permissão para Deus para tocar em Jó, né, irmã? Porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso lado. E Satanás está rugindo e bramando como um leão, mas ele está ao derredor, mais afastado, tentando nos tragar. Mas o anjo do Senhor está ao redor, está mais perto de nós, acampado ao nosso lado. Ele não pode tocar em nós, a não ser que Deus permita. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, porque Deus confiava em Jó, né, Marini?
Ele sabia quem era o servo dele, Jó, sabia que Jó suportaria, né? Ali foi um desafio. Foi um desafio, O diabo desafiou a Deus, olha que atrevido, e Jó não sabia. né? Não sabia de nada. E nós também, muitas vezes, não sabemos, mas Deus está permitindo para provar para Satanás que nós somos fiéis. Que lindo. Lindo. Deus lindo. apostar em nós, saber que nós não vamos negá-lo. Deus falou para Satanás, viste o meu servo Jó, né? Sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o diabo ficou furioso. Com inveja. Ele é assim porque o Senhor deu tudo para ele. Deixa eu tirar as coisas dele para o Senhor ver se ele não blasfema. E Deus falou, pode tirar. Realmente, Jó tirou tudo, né? Menos a vida. E depois tirou a saúde também. E Jó permaneceu. Os filhos, as filhas. Tudo. Foi um sofrimento muito grande. Mas Deus, depois de provar a Jó, de permitir, né, que Satanás tirasse tudo de Jó, Deus deu tudo em dobro para Jó e envergonhou o diabo, né, Marini? E o vitorioso. E a 7ª causa do sofrimento humano é permitir que a glória de Deus se manifeste através do nosso sofrimento. Está aqui em Veja João. Quantas causas, né, Rosa? Quantas causas. Você que está ouvindo agora vai tirando as suas dúvidas a respeito do sofrimento. Aqui em João 9, do 1 ao 7 está escrito: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele tinha nascido cego, né? Eles estavam já julgando. Já. Quem pecou, ele ou o pai? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se. E voltou vendo. Tá vendo? A glória de Deus, né? Os discípulos já tinham esse costume de dizer que alguém nasceu cego, ou aquela criança nasceu com defeito porque os seus pais tinham pecado. Ele nasceu assim, como poderia ter pecado antes de nascer, né? Estava julgando já. E Jesus falou: não, nem ele, nem os pais dele, mas porque se manifesta nele a glória de Deus, e como se manifestou mesmo. Jesus curou ele diante de todo mundo e a glória de Deus se manifestou. E a 8ª causa do sofrimento humano, aqui em especial para os discípulos do Senhor, aqueles que amam o Senhor e amam o Evangelho, sofrer por amor ao Evangelho para os discípulos de Jesus consistia num privilégio. Não é qualquer um que pode dizer isso, né, Marini? Verdade. Aqui em 2 Coríntios 1, Atos 5:41, está escrito assim: Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles se regozijaram, eles ficaram felizes, eles ficaram alegres de ser julgados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Mas não é qualquer um, né, que fica feliz de poder sofrer pelo Senhor, sofrer pelo Evangelho, né, Maria? Aqui eu estou me recordando que com 10 dias de casados, eu e o meu esposo fomos detidos pela polícia, que havia acontecido uma denúncia que nós cobrávamos para orar ali numa sala que nós atendíamos e fazíamos orações. Mas as pessoas deixavam ali sua oferta para ajudar a igreja, nós não pedimos nada e alguém denunciou que a gente cobrava.
e fomos detidos. Foi levado tudo que foi encontrado sobre a mesa e os livros, e ficamos na delegacia aí no centro que tinha ali, não sei se ainda tem, no pátio do colégio, das 2 da tarde às 8 da noite. Meu esposo numa sala, eu na outra, sendo inquiridos, interrogados ali. Sobre essa denúncia. Às 8 da noite, viram que nada havia, nos soltaram. E nós saímos cantando, alegres, felizes, porque fomos dignos de ser detidos pelo nome de Jesus. Isso eu lembrei. Então, a senhora agora, já teve essa experiência, né? Com 10 dias de casados. Que coisa linda. E a 9ª causa do sofrimento humano, biblicamente falando, é para nos deixar mais solidários uns para com os outros, porque à medida que nós sofremos, nós somos capazes de compreender melhor o sofrimento do nosso próximo, né, Marenice? Sim. E somos capacitados a ajudá-los e a consolá-los. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Quem não sofreu, não padeceu tribulação, não tem experiência nenhuma, não sabe consolar ninguém. Que nunca sofreu, nunca provou. É verdade. A causa. Então, olha quantas causas bíblicas para o sofrimento humano, que assunto complexo, como nós já listamos. A primeira causa é a queda do homem, né? O sofrimento entrou por causa da queda. A segunda causa é o próprio pecado de cada um de nós. O pecado traz sofrimento. A terceira causa é quando nós não consultamos a Deus, nos precipitamos, nós sofremos. A quarta causa é a provação. A quinta causa é o espinho na carne, que é uma provação diferente de uma provação comum, né? A sexta causa é o sofrimento causado por Satanás. A sétima causa é o sofrimento permitido por Deus para que a glória do Senhor se manifeste. A oitava causa é os discípulos do Senhor se regozijando em sofrer por amor ao Evangelho. A nona causa, o sofrimento nos torna mais solidários para com o nosso próximo. E até o próprio Cristo, né? Sofreu também e sabe como é o nosso sofrimento, porque ele sentiu na sua própria carne o sofrimento. Se Jesus não tivesse vindo em carne, as pessoas poderiam dizer: Deus não sabe o que é ser humano e sofrer. Isso. Mas Jesus sabe, porque ele foi homem como nós, numa carne igual a nossa, ele veio num corpo igual ao nosso e ele sofreu tudo que nós sofremos, mas sem nunca pecar. Por isso ele nos entende perfeitamente quando nós sofremos. E esse sofrimento um dia vai terminar, vai se acabar, porque no céu não tem sofrimento. Lá só tem alegria, gozo e paz diante da presença de Deus. Amados ouvintes, o programa Voz da Libertação transmitiu neste horário mais um importante estudo bíblico, o ensinamento da Palavra de Deus na voz das irmãs Irene Miranda e Rosa Tenório. Divulgue esta programação.